saudade de vocês. Ai, ai, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar com a nossa querida professora Anair. Vamos falar sobre educação. É lógico que vamos falar sobre racismo, machismo, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Porque é importante nós relembrarmos para não esquecermos. Olá, Eli, olá, Drica, sejam bem-vindas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos esperar a Nair chegar, a nossa convidada especial. Uma pessoa querida que eu conheço há algum tempo. Vamos falar um pouco de política também, né? Que é necessário que falemos de política, porque, afinal, é uma das possibilidades de mudar a realidade atual. Certo? Dizem para mim aí se o som tá ok, se estão me ouvindo bem. Me vendo bem, que para mim parece que tá tão escuro, mas acho que não, né? Acho que é percepção. Vamos esperar a Nair chegar. Estão todas e todos bem? Ah, que bom. Drica tá dizendo que tá tudo bem. Márcia, seja bem-vinda. Jeito Mari, seja bem-vindas. Vamos esperar só a Nair chegar. Hoje nós vamos falar sobre educação. Ah, que bom. A nossa convidada especial já está a postos. Vamos ver se eu chamo ela por aqui. Anaí, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você tá ótima, mas você tá de lado. Aqui. Peraí. E você tá de. Peraí. Tá. Melhorou? Não, eu não tô te vendo ainda. Tô vendo aí um negrão mexendo aí nas coisas, mas não tô te vendo, não. Peraí. Só um instante. Tá bom. Estamos aqui arrumando os últimos detalhes, tá, gente? A gente já começa. Agora me vi? Agora muito melhor. Você combinou de vir de azul comigo, foi isso? É, mais ou menos. Eu acho que a nossa sintonia ela é Ah, perfeita, até a distância. tá Tudo bom, bem, querido. lindona? Tudo ótimo, melhor agora. Muito bom ter você aqui com a gente. Essa é só para passar a informação que essa live vai ser gravada, vai ficar no perfil. Então, meninas, se vocês quiserem assistir depois, fiquem à vontade. Hoje eu estou com a querida Nair. Ela vai contar um pouco da trajetória dela. Nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre educação antirracista, que eu não sei nem se existe. Vamos falar sobre política, né? Falar de coisas que as mulheres precisam falar, os homens também, e que nos colocam no lugar de melhores decisões. Conta um pouquinho aí, prof. Quem és tu? Bom, boa noite. Eu quero agradecer a você, Ana Célia Minuto, por esse convite de estar nessa live. Eu sou a professora Anair Novaes, conhecida como Anair Novaes. Sou casada, mãe de 3 filhos, lindos, maravilhosos, filha de Catarina, né, uma mulher incrível, uma das pioneiras do ensino municipal. Sou funcionária pública aposentada recentemente, né? Consegui, ó, vibrações. Sou especialista nas questões étnico-raciais, psicopedagoga, uma mulher de luta, de batalha, fruto do movimento negro,
mas uma negra em movimento. Sempre, sempre, né? Que isso é o que faz a vida. Só estar no movimento não é suficiente. Se você não faz nada, né? É só um peso morto. Prof, a gente tá vendo que a gente passando por várias situações, né? Bem desafiadoras aí neste momento. Eu acredito que é um momento de consciência, né? Que a gente vai começando a enxergar as coisas de uma outra forma, mas também como cidadãos nós também vamos tendo mais responsabilidades, principalmente quando a gente faz parte de um grupo que passa por todos esses desafios aí há 500 e poucos anos. Eu gostaria que Perfeito. você trouxesse um pouco a sua perspectiva sobre este momento, né? Sua visão sobre esse momento e o que a gente vai estar colhendo de tudo que está acontecendo. Bom, nós estamos, nesse momento, vivendo um novo momento, né? E eu falo que agora a palavra-chave é o reinventar-se, né? Nós estamos diante de uma pandemia que afetou mundialmente as pessoas, e isso indistintamente de classe, raça, sexo, orientação sexual e etc, etc, etc. É um momento delicado, é um momento complicado, mas se nós olharmos para esse processo de exclusão, eu costumo dizer que o povo negro sempre viveu numa pandemia, né? Porque nós sempre vivemos num processo de exclusão. E só que hoje as coisas elas estão muito mais evidenciadas, né? Uma outra coisa que está muito em pauta são as políticas antirracistas, né? Precisou uma pauta do exterior fazer com que todo esse movimento viesse para o Brasil e para as grandes capitais como São Paulo. Mas se nós olharmos, nós sempre vivemos o genocídio da população negra, principalmente os nossos jovens negros na periferia. A mulher negra, na sua maioria, sempre sendo arrimo de família, né? E sempre nessa luta, nessa batalha. Então, assim, esse contexto político, social, histórico, ele não é de hoje. Hoje, ele só está mais escancarado, né? E como todo mundo tem dito, e eu também faço minhas essas palavras, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Mas para você ser antirracista, você tem que ter práticas, você tem que ter posturas, você tem que ter comportamento. Não adianta você só falar, né? Mas você tem que ter ações concretas que evidenciem e potencializem. Né? Não basta dizer, não, eu tenho meu amigo negro, todo mundo para mim é tudo igual. A gente sabe que nós não somos iguais, porque nós somos indivíduos. E, como tal, nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas peculiaridades, nós temos os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias e os nossos sonhos. Então, não dá para dizer que é tudo igual. Não é tudo igual. E uma outra questão que eu acho importante, muitas vezes as pessoas confundem igualdade com equidade. E não é isso. Igualdade é algo e equidade é uma outra coisa, né? Então, eu penso que nós temos que ter, neste momento, uma equidade racial, uma equidade social, O que uma é equidade, equidade... moça? O que é equidade? Não sei. O que é equidade? É você dar para os diferentes aquilo que ele necessita, entendeu? Equidade, ele vem no sentido, eu tratar os diferentes de maneiras diferentes na medida da sua necessidade. Então, isso é equidade. E igualdade? E igualdade é ser todos iguais. Perante a lei, somos todos iguais. Mas nós sabemos que o tratamento não é igual, né? No artigo 5º da Constituição diz, né, somos todos iguais perante a lei. Mas nós sabemos que existem iguais dos iguais e os diferentes dos diferentes. É verdade. Como é que você vê a questão da educação, né? Você passou muitos anos na educação, você vem de uma família de educadores, né? Como é que você percebe a educação neste momento com esse lindo governo que nós temos, amoroso, poderoso, um fofo.
Como é que você percebe, como é que você percebe, primeiro, como é que a gente pode utilizar a educação a nosso favor nesse processo? E segundo, o que que dá para fazer nesse momento tão desafiador quando fala de educação e que a gente está falando que nós continuamos ainda ensinando o eurocentrismo dentro das nossas escolas. E quando a gente observa isso, nós vamos dando munição, sim, para que as crianças separem, para que as crianças sejam racistas. E a partir daí, a gente tem um movimento aí de falando sobre ser antirracista dentro de um sistema racista que continua fazendo isso dentro das escolas. Como é que você percebe que a educação pode ajudar nesse processo? Bom, primeiro, o movimento negro, ele é um movimento que ele vem se fazendo desde décadas, né? Se nós olharmos o princípio da educação, na época do Império, nós tínhamos leis que impediam que os negros adentrassem a escola. Com o passar do tempo, nós tivemos a Constituição de 1988, que é a Constituição mais democrática, é o que nos rege até hoje, que também nos permite, né, nos traz esse conceito de igualdade. Depois nós tivemos, em 2003, a Lei 10.639, que traz para o cenário educacional a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade do estudo da África, do continente africano, dos africanos e dos afro-brasileiros, para dentro do currículo. E quando você tem essa lei para dentro do currículo, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que rege a educação, pressupõe-se, né, que você vai tratar a questão racial em toda a sua dimensão. E quando eu digo em toda a sua dimensão, desde a educação infantil até o ensino médio. Porém, como você mesmo colocou, nós vivemos uma educação eurocêntrica, né? Nós desconsideramos as contribuições do povo negro e do povo indígena para dentro da nossa sociedade, que ainda é vista como culturas e povos primitivos. Só lembrando que a humanidade nasce no continente africano, porque a África é o berço da humanidade. Então, só fazendo um parêntese nessa contextualização. E hoje, nós ainda vivemos o reflexo de lá de trás, lá do passado. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos legislações a nosso favor, né, ainda a questão racial ela é vista como menos-valia, de menor importância. E hoje, nesse contexto de pandemia, que as aulas estão acontecendo de maneira remota, ainda há um processo de exclusão. E por que eu digo que é um processo de exclusão? Porque vamos pensar uma família periférica, uma mãe trabalhadora, né, com os seus 4, 5 filhos, um celular, ela, uma analfabeta funcional, tendo que dar conta deste processo de ensino. A igualdade? Não, e uma outra coisa que eu digo, antes de eu dizer, né, vou falar boa noite para quem está chegando. Obrigada, Timba, obrigada, meninas que falaram boa noite. E uma questão que não é nem só isso, né? É uma questão que 50% da população não tem internet decente. Não tem internet que você consiga fazer 1 hora de aula, mesmo que a mãe quisesse ajudar. Então, quer dizer, são vários cerceamentos que vão acontecendo no meio do caminho que vão enfraquecendo até o poder dessa pessoa pensar, dessa pessoa se cobrar, dessa pessoa se organizar para fazer as coisas. Que pode ser, minha mãe não tem, eu vou no vizinho. Mas se eu estou numa comunidade, o vizinho também não tem internet, tanto faz se está disponível a aula ou não, né? E aí, Exatamente. um outro grupo de pessoas que eu conheço, de professores, disseram que eles não estão dando aula porque eles estão ajudando os alunos a comer. Porque tem aluno que não tem o que comer. Não chegou bolsa auxílio, bolsa sabe Deus para quem? Para algumas famílias. E essas professoras que sempre foram frontes estão tendo que sair das suas casas para ajudar as crianças, levando coisas para as crianças para elas poderem comer.
Então, quer dizer, a desigualdade, ela só ficou muito mais esclarecida ou escurecida, depende do termo, nessa pandemia. Então, quer dizer, a gente conseguiu ver com muito mais clareza quais são os desafios que nós temos e que são muitos. Porque a gente tá falando aí de terceiro mês de pandemia. A gente vai passar aí por algum tempo mais. Como é que vai ser daqui para frente? Então, na verdade, Ana, os desafios, como você mesmo colocou, são inúmeros, né? Porque eu comecei a trazer o panorama das famílias, né? Pensando nessa população que não tem tanto conhecimento, né? Aí vamos por outro lado, que é as famílias que também não têm a internet, mas também tem o lado dos professores, e tem muitos professores que também não têm todas essas condições, porque agora você tem que brincar na internet, né? Você tem que se acostumar com esse novo modelo de informação, né? Você tem que... Até saiu um post outro dia que eu achei bem interessante. Professores se tornaram youtubers, né? Porque você também teve que aprender a lidar. É muita informação. As pessoas, eu tenho vários colegas, várias amigas e amigos que estão na educação até o presente momento, e eles disseram que eles nunca trabalharam tanto, né, como estão trabalhando hoje. Inclusive fazendo esse papel social. Tem muitos professores arriscando a sua vida, porque ele tem que sair da sua casa, né, para fazer um atendimento presencial, em alguns momentos, para algumas famílias, colocando em risco, inclusive, as próprias famílias, né? Então, assim, são várias situações que estão sendo colocadas no presente momento e que nós temos que repensar que educação queremos e que educação nós temos. Porque há uma divergência, né? Quem tem uma situação privilegiada vai continuar dentro dos seus privilégios, né? Vai continuar essa educação remota para quem está numa situação abastada, é muito tranquilo, porque eles já viviam com essas informações há muito tempo. Diferente das populações mais vulneráveis, né? Porque vamos pensar, a gente pensa na educação, mas tem família que não está tendo o que comer, entendeu? Não está tendo o que comer. E não que a educação não seja a porta, não, ao meu ver, a educação é a porta para a transformação, é a porta para você, para novos caminhos, novos rumos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para se desconsiderar uma questão social que está posta, né? Quem tem muito está com muito e quem tem pouco está com nada, né? É algo muito preocupante. Eu, particularmente, quero vislumbrar um futuro mais ameno, entendeu? Mas com muitos desafios, porque eu não acredito que essa onda pandêmica acabe recentemente. Nós nem, como disse, nós nem chegamos na terceira onda, né? Nós nem chegamos no inverno rigoroso, que é onde esse vírus ele tende a se expandir mais. O comércio que abriu agora, então as pessoas também foram ensandecidas para as ruas, né? É todo um processo que está extremamente atrelado uma coisa com a outra. E a educação, ela faz parte de todo esse processo, né? Então você tem que o tempo todo se reeducar, você tem que o tempo todo conquistar novas formas de ensinar, você tem que o tempo todo reinventar um novo ensino, e que não é tranquilo, né? É dever do poder público trazer formação para a equipe docente, né? E quando eu digo formação, dar condições para que esse educador ele possa sair da sua sala de aula sem prejuízos de vencimentos para uma formação adequada. Porque não dá para se pensar a educação quando o professor, com o seu salário pequeno,
ter que investir. Ah, mas isso é ossos do ofício. Não. É dever do Estado, né, manter condições propícias para a formação adequada. Porque se a gente fala que a educação é que faz a transformação, e esse educador é esse agente, é esse agente facilitador, ele também tem que ter condições para formar e para se formar, entendeu? Então, são desafios que são postos e que a gente não pode, que nós não podemos esquecer, né? São questões que estão colocadas que vão além das nossas vã imaginação, da nossa vã imaginação. Precisamos ter pessoas comprometidas com a educação, pessoas comprometidas com a sociedade, pessoas comprometidas com essa política que vai tentar minimizar ou diminuir essa distância, esse vácuo, nessa vulnerabilidade social, porque não dá para você pensar numa educação igualitária, numa educação para todos, onde todos não têm as mesmas condições. Não existe, é utópico. Ah, a gente adora uma utopia, né? Você falou sobre política. Durante muito tempo, embora eu fizesse política a vida toda, eu sempre fui meio avessa à política. E a gente percebe quando a gente fala de desigualdade social, e a gente fala sobre branquitude, a gente está falando de ser minoria num lugar onde a gente não tem poder de ação, poder de decisão, né? Perfeito. Quero saber de você, já que você vai se eleger, eu espero. Gente, votem na Nair. Quero que você conte um pouco o que te levou a ir para a política. Você sempre foi uma pessoa da educação. O que te levou a ir para a política? Quando você pensa em política, quais são os direcionamentos que você tem para isso, né? Como é que você vai atacar esse processo tão desigual que nós temos hoje? E muito mais que isso, como é que as pessoas podem te ajudar nessa campanha? Porque a gente sabe muito bem como é que funciona, né? A gente já percebeu que eles diminuíram o tempo de você fazer campanha, que é para você não estar mesmo, né? Então, quer dizer, começou um cerceamento de que vamos diminuir a pretalhada nesse lugar, mas hoje a gente tem aí, como eu disse para você, mais de 6 mulheres que eu conheço que estão nesse processo e querem e vão. Espero que todos que estão aqui ajudem também a eleição. Como é que é para você? Como é que se deu isso? Por que você entendeu que você podia fazer diferença nesse espaço? Primeiro, porque assim, na minha trajetória educacional, eu fiquei muito tempo em sala de aula. Posteriormente, na gestão, em 2003, eu fui para uma coordenadoria de educação, e na coordenadoria de educação eu trabalhava com políticas de igualdade racial, pensando na formação dos professores, e é por isso que eu falo que investir na formação do professor é o que vai fazer diferença para a prática pedagógica em sala de aula. Mas quando eu penso na escola como um todo, não só o professor, mas desde o agente operacional até a supervisão de ensino, né? Porque você tem algumas etapas dentro da educação, né? Segmentos dentro da educação, e eu penso que todos nesse contexto, nesse cenário, são educadores, cada qual dentro do seu espaço de fazer. Posteriormente, eu fui para a coordenadoria dos assuntos da população negra. Fiquei lá, entre coordenadoria e secretaria, eu fiquei só 14 anos, pensando políticas públicas para a população negra. E nesse sentido, eu falei, bom, dá para fazer, né? Dá para fazer. Porque, embora fosse uma secretaria, e a secretaria ela é um órgão executivo e não legislativo, mas quando você pensa no poder da caneta, né, aí é que faz a diferença da representatividade. E o que me moveu, o que me levou para esse lugar é poder fazer a diferença para a população, né? Para a população. E quando eu digo a população,
para negros e não negros, né? Você precisa ter uma predisposição política, você precisa ter um entendimento de como a máquina funciona, porque não basta você só ter o sonho. Ah, eu quero um projeto mirabolante, tá, então vamos escrever esse projeto. Mas escrever, tem que escrever. E aí tem todo um processo administrativo que muitas vezes a pessoa ela só acha que é chegar lá, fazer o pedido e está pronto. Não, existem coisas por detrás, né, desse fazer político. E quando eu pensei em estar nesse lugar, é pensar com toda a experiência que eu tive dentro da Secretaria de Educação, dentro do movimento, fazer a diferença para o meu povo, em especial, né? Mas quando eu falo fazer a diferença, é ter um comprometimento e ter a escuta com a sociedade civil. As pessoas acham que um vereador ele é o salvador da pátria. Ele não é, né? E que ele faz tudo sozinho. Não, ele não faz. Tem coisas que é de competência do legislativo, tem coisas que é de competência do vereador, mas tem coisas que não é de competência dele. E você não pode prometer aquilo que não é da tua alçada, né? Mas você tem que ter o conhecimento político, partidário, institucional, de como as coisas elas funcionam. Então, essa trajetória, esse caminho, me fez querer estar nesse lugar. Me sinto hoje, com os meus 56 anos, extremamente preparada para estar nesse lugar. É fácil? Não, não é fácil. Vai ser tranquilo? Não, não vai ser tranquilo. Mas quando nós falamos de representatividade, nós falamos de pessoas que me representam, pessoas que eu posso falar, pô, se ela chegou, eu também posso chegar. A nossa primeira vereadora foi a saudosa Teodosina Ribeiro. Ela foi eleita em 1969. Depois, a próxima vereadora foi a ex-vereadora Claudete Alves, em 2003. Então, nós ficamos de 69 até 2003 sem uma representação negra dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Ficamos 33 anos, aproximadamente, sem uma representatividade. E quando você não tem uma voz lá dentro para te representar, as suas causas acabam sendo não ouvidas, né? E quando você falou, nós somos uma minoria, né? Eu falo que nós somos uma maioria invisibilizada. Porque também não adianta você eleger pessoas que dizem fazer parte da causa, dizem lutar por você, mas quando você chega, você não tem acesso. Eu penso que ter uma participação democrática para dentro do mandato, isso é extremamente fundamental. Fazer a escuta com a sociedade civil, porque o vereador nada mais é do que um representante legal da população, e fazer a escuta, fazer a devolutiva é fundamental. E muitas vezes a gente não tem isso, né? Você sabe o que é correr nos bastidores e tentar agilizar processo. E às vezes a gente não tem quem nos escute. Ou se escuta, não te dá resposta. Então não é isso. Não é ter um representante que faz de conta, não é ter um representante, porque eu acho bonito estar nesse lugar. Não, é porque legitimamente nós precisamos de pessoas que pautem as nossas questões, mas pessoas que tenham um entendimento dessas questões. Por exemplo, nós temos um vereador, que eu não gosto nem de falar o nome dele, né? Que agora ele pediu desculpa para o movimento negro, mas até quando ele entrou, ele desconsiderou toda a ação do movimento. Então, ter uma pessoa dessa lá não me representa. Na Fundação Palmares, a gente tem aquele senhor lá, que eu também não gosto de dizer o nome dele, que também não me representa. Então, quando a gente fala de representatividade, é pessoas que possam e tenham entendimento do que é fazer políticas públicas para a população, do que é estar
num lugar que você tem o poder da caneta para decidir algumas coisas. Entendeu? Então, foram esses um dos motivos que me levou. Aí você me perguntou como fazer para me ajudar? Divulgando, querendo me conhecer, me seguindo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, procurando saber quem é a professora Anaí. A professora Anaí é uma funcionária pública de 34, fiquei 34 anos dentro do serviço público, trabalhei com várias pastas dentro da Secretaria de Igualdade Racial e fazendo e tentando levar para dentro desses espaços a importância da cultura negra, né? E quando eu digo a importância, sim, porque a coordenadoria e a secretaria, elas eram uma secretaria meio, né? Elas tinham um diálogo com a sociedade civil, mas elas também tinham um diálogo com o poder público. Então, fazer com que as pautas de promoção da igualdade racial adentrassem as outras pastas da cultura, da saúde, da educação, do trabalho, era necessário que você tivesse pessoas que tivessem um entendimento dessas questões, para que a questão racial ela fosse de verdade evidenciada dentro de uma política pública no âmbito municipal, entendeu? Então, e quando eu passei por essa experiência, eu falei, a Câmara é o meu lugar, é lá que eu quero estar, porque é lá que eu quero fazer a diferença. Sei que continuo insistindo, não penso que vai ser um caminho tranquilo, é o desafiador. Mas o que é o desafio para nós se nós já nascemos com ele, na verdade? Sim, e aquela história, se você não estiver lá, você nunca vai saber se vai acontecer ou não. Que é esse o ponto. É uma coisa que eu sempre digo, como eu trabalho com coach, trabalho com treinamentos, a gente tem o desafio de olhar para aquilo e dizer, eu quero estar lá. Porque para que você consiga chegar, primeiro você precisa olhar e dizer que eu posso. E é um trabalho, e que é o que você está fazendo. Você está conversando com pessoas. Ela tem um programa, gente. Ela vai falar sobre o programa dela, legal, leva gente linda para cantar, leva gente linda para entrevistar. Se vocês quiserem acompanhar também é importante. Mas tem uma coisa que eu aprendi dentro do movimento social, né, que é da onde eu venho, e do movimento negro, que a gente só pode fazer diferente se todos estiverem junto no barco, né? Nós, dentro do movimento, apesar de todos os desafios, seja qual movimento for, ele traz pra gente essa questão do coletivo. É muito bom, é legal, mas assim, nós precisamos do coletivo, é o conjunto que faz. E é extremamente importante se organizar nesse processo, né? E é através, sim, dessas lives, é através do programa que você está fazendo, é através de outros convites, porque quanto mais as pessoas te conhecerem, mais elas vão ter oportunidade de dizer que tem uma opção, não dizer que não tem uma opção, né? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Somos 35% da população paulistana. O que falta para nós, o povo negro, dar um salto na maior cidade da América Latina? Essa pergunta é para você, Anaíra. Responda! Ainda bem que foi para ela, viu, Gia? Bom, nós somos 35% da população e o que falta para nós darmos um salto de qualidade dentro desse processo? Primeiro, nós temos consciência de que temos capacidade. E aí as pessoas confundem capacidade com mérito. Né? Não é mérito. Nós precisamos ter oportunidades, porque nem sempre, e na maioria das vezes, as oportunidades elas não são dadas de maneira igual para as pessoas. Então, o primeiro momento, ao meu ver, o primeiro passo é oportunidades, né? E quando eu digo oportunidade, é você ter uma boa educação, ter uma boa saúde, ter uma boa moradia, ter um bom emprego, não um emprego com discrepâncias, né? Porque se a gente for olhar o nosso mercado de trabalho e aquela famosa pirâmide, você vê um homem negro e um homem branco, o homem branco ganha 5, 6, 10, 15, 20, 30 vezes a mais que um homem negro fazendo a mesma coisa.
E aí, quando você põe a mulher negra e esse homem branco, essa diferença chega a ser a quase 75%. Então, com as mesmas capacidades. Então, o que eu estou falando é oportunidade. Precisamos ter oportunidade. Eu acho que o segundo, eu penso que o segundo passo é ter representatividades nos lugares. Porque quando você se vê representado em todas as instâncias de poder, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja nas grandes empresas, em todos os setores, do último até o primeiro, isso é caminho para a gente pensar nessa diversidade, entendeu? Não dá para você pensar numa empresa, na sua diretoria, na sua chefia, não ter um negro. Ou quando esse negro estiver, ele está servindo. Não, não dá para ser assim. Não dá para nós sermos considerados povos de segunda, terceira, quinta categoria, né? Não dá. É recontar essa história de maneira diferente. É pensar que os nossos antepassados foram reis, foram rainhas, foram príncipes, foram princesas, e que eles construíram esse Brasil que nós estamos hoje. Né? É olhar para a nossa cidade e não vê-la embranquecida, é não ver as práticas embranquecidas, porque muitas vezes as pessoas o racismo ele é tão perverso que ele nos conduz a nos embranquecer. E aí, desculpa, você me trouxe... Inclusive a nossa história, né? Os nossos personagens. Eu sempre falo nas minhas palestras, até quando eu vou fazer com brancos, que todos os dias eu oro para ser menos branca. Porque é isso. Você começa a agir como branco, a falar como branco, se vestir como branco, você começa a se posicionar como branco, a dizer que não existe as coisas que existem para você. Você acredita, na realidade, você acredita que quando chegar no patamar de um homem branco, você vai ter todas as possibilidades, né? E as regalias que ele tem. E quando eu falo sempre da questão racial, e não falo só da questão racial, falo da questão da diversidade, da pluralidade, eu sempre trago números, né? Que tudo que é diferente de um homem branco, mediano, de 25 a 45 anos, é odiado pelo sistema. Então, sim, como é que a gente sabe isso? O preto morre a cada 23 minutos. Aliás, né, a cada 23 minutos um preto é morto, a cada 7 minutos uma mulher passa por violência doméstica, a cada 16 minutos um LGBTQI é morto. Nós seremos o 5º país que tem mais idosos no mundo em 2025 e não estamos fazendo nada por essas pessoas. Simplesmente porque elas são diferentes do normativo. Então, enquanto nós, que também é um processo que o brasileiro tem que fazer, não reconhecer essa ancestralidade, essa história que veio e que nos trouxe até aqui, porque tem muita gente que acredita, de todas as etnias, eu digo, se você não veio, não é descendente de alemão, do povo que veio aqui ganhar dinheiro e ganhar terra, você é preto. Então não interessa ser mais claro, ser mais escuro, se está no meio. Cara, você não faz parte desse povo, você é preto. E enquanto não se reconhece isso, fica muito difícil de nós lutarmos por coisas que estão dentro da gente, que a gente normatiza. Que a gente acha natural, que está tudo bem. E é muito triste, porque assim, eu quando vou dar as minhas formações, né, porque eu também sou palestrante, viu, pessoal? Também sou palestrante. Recentemente eu escrevi um artigo de um livro chamado Desconstrução de Práticas Racistas no Contexto Escolar, no livro Múltiplos Olhares, uma Educação Transversal, da editora Nayala. E o que eu trago nesse meu texto? Justamente que nós temos uma sociedade que nos conduz e que nos leva para um caminho. Começa com a cantiga de ninar. Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Por que o boi tinha que ser preto? Né? Escravo de Jó, jogava o caxangá, tira, põe, deixa ficar. Se eu for olhar para a Bíblia,
Jó jamais poderia ter escravo. A música é: guerreiros Nagô lutavam Caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Então, até a desconstrução é uma coisa simples, né? Mas muita gente não sabe desse contexto, né? Então, nós vivemos um racismo tão estruturado, tão perverso, como diz o professor Kabengele, racismo é um crime perfeito, né? Porque as pessoas matam e se matam e morrem por conta disso, dia após dia, né? Quando a gente pensa o porquê que a abordagem policial ela é mais severa, ela é mais ostensiva com a população negra, porque isso vem da lei da vadiagem. Quem era considerado o ser vadio? Era um ser escuro, de tez escuras e cabelos encarapinhados. E quem é esse ser de tez escura e cabelos encarapinhados? Né? Ah, mas você não pode ser a ovelha negra da família. Então, são todos os termos pejorativos o que faz com que eu não queira me reconhecer, faz com que eu não queira estar nesse lugar. E hoje, né, como eu coloquei logo no início da nossa conversa, nós temos um cenário de luta antirracista, mas que foi... A pauta é nossa. Eu sei que a pauta é nossa, mas ela ficou muito mais evidenciada e escancarada depois que um homem negro foi asfixiado por 8 minutos nos Estados Unidos. Quer dizer, depois que isso foi filmado, né? Mas quantos jovens negros não são mortos e asfixiados e a gente não fala? Aquele menino, né, que lá, o Miguel, que a mãe trabalhadora, empregada doméstica, teve que sair para passear com o cachorro e a patroa deixou o menino entrar no elevador. E se fosse ao contrário? E se fosse a empregada que tivesse deixado o menino da patroa no elevador? Será que a mídia ia dar essa repercussão? Porque com certeza a mulher estaria presa, porque ela não teria os 20 mil reais para pagar de fiança. Então, assim, é uma perversidade. Na realidade, nem deu repercussão, né? Aconteceu. Não deu. Nem deu repercussão, nem se falou no assunto. Se falou no assunto um dia só para dizer que estamos olhando e já era. Ninguém mais nem falou. Então quando essas pautas elas não vêm para o cenário, é muito complicado. Quando teve aquela morte daqueles lá no Rio Grande do Sul, na boate Santa Maria, né, que foi um escândalo, que foi, nossa, quantos jovens, papapá, e os nossos jovens daqui, né? Quando teve aquele acidente em Paraisópolis com os nossos jovens, o que foi? Qual foi a repercussão? E não é você ir lá na família dar uma cesta básica dá quentinho, né? Dá quentinho e acho que já pagou a morte. E levar o remedinho e acha que você não paga uma vida com 20 mil reais e nem com uma cesta básica. Então as pessoas têm mania de confundir as coisas, entendeu? De achar que tudo pode ser quantificado e que a vida negra ela não tem preço. Não, ela tem preço, ela tem valor. Recentemente eu assisti um filme e que me fez pensar muito isso. Chama Green Book. Né? Muito interessante, eu recomendo a todos vocês assistirem. O que esse filme me remeteu? Que independente de você ter um poder aquisitivo, você é negro. E tem gente que acha que o fato de você ter dinheiro, você se torna menos negro. Não! Né? O dinheiro ele vai cobrir, ele não vai cobrir, porque você continua sendo negro. Vai continuar sendo parado. E na realidade piora, né? Porque aí você vai estar em lugares que a maioria não está, logo você não faz parte daquilo, eles vão querer sempre te lembrar. Entendeu? E esse filme, ele faz uma reflexão, porque muitas vezes, e você já deve ter ouvido isso, não, mas o problema não é racial, o problema é econômico. Não, o problema é racial e econômico. Não, mas o problema não é racial, o problema é social.
Não, o problema é racial, econômico e social. Não, mas o problema é cultural. Não, o problema é racial, cultural, político. E assim, a questão racial, ela não se distancia de absolutamente nada. Nada. As pessoas são contra as políticas de ações afirmativas, abre uma vírgula para as cotas, mas nós sempre vivemos com cotas no país. Mas quando você põe uma cor nessa cota, aí vira problema, Sim, é né? o que eu sempre Aí vira falo. problema. Quando eu vou falar com os jovens, que eu trabalho com o desenvolvimento de jovens, eu falo, vocês têm vergonha de cota? A primeira cota foi a cota do boi. Onde o povo tinha, podia Exatamente. ter terra, podia fazer o que quisesse, tá, as escolas de agronomia, tudo desse povo. Por que será? E aí você Entendeu? tem vergonha de ter cota. Em 1968, era para filhos de fazendeiros e seus agregados, né? Aí a gente pergunta, quem era fazendeiro em 1968? Que grupo étnico esse fazendeiro pertencia? Era Mesmo, negro? mesmo Não é. porque, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não poderia comprar terras, né? Que tinha lei que dizia também que eu não tinha direito de comprar terras. Exatamente. Então, assim, até a questão da titulação das terras para a população negra, ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Negro não teve direito a ter a terra. Não tenho nada quanto aos meus parentes indígenas, mas se você pegar a titulação das terras indígenas e a titulação das terras quilombolas, são completamente diferentes. São completamente diferentes. Então, quando nós falamos desse racismo que nos assola, né, que nos destrói, é nesse sentido. E aí entra a questão da pergunta, né? As oportunidades. Eu posso chegar desde que eu tenha as mesmas oportunidades. Quando você me perguntou, Anaí, equidade ou igualdade, é isso. A equidade, ela te favorece, ela te facilita, né? Ela te dá condições de você chegar no mesmo patamar. Eu tratar diferente os diferentes. E não é tratar com desigualdade, é tratar na medida da sua necessidade. Entendeu? Então, se você necessita mais, eu vou te dar mais. Se você necessita menos, eu vou te dar menos. Um exemplo muito comum de equidade e cotas é o IPTU, é o IPVA. Aí você vai falar, como? Falei, porque se você mora, você tem uma casa bacana aqui na Zona Leste, vamos pensar lá em Itaquera, né, com 1.000 metros quadrados, e você tem uma casa bacana no Ibirapuera, também no mesmo formato de 1.000 metros quadrados, quem vai pagar mais? Quem mora em Itaquera ou quem mora no Ibirapuera? Quem mora no Ibirapuera vai pagar mais. Porque pressupõe-se que ele possui, pela área, pela localização, que ele tenha mais condições. E quem mora em Itaquera pode até ter as mesmas condições, mas vai pagar menos, porque mora num bairro que não é considerado. Então, isso é cotas. Quando nós entramos dentro dos transportes públicos, quando nós estamos nas filas dos bancos, né, que tem fila preferencial para idosos, gestantes e deficientes, isso é cota. Mas vai colocar nessa cota para pessoas negras ou indígenas. Você vai arrumar confusão. Quer dizer, a cota ela me serve desde que não tenha cor. E que não tenha cor negra. Porque se tiver qualquer outra cor que não for, aí está valendo. Então, é nesse sentido de representatividade que eu penso estar nesse lugar de poder. Porque a representatividade, ela faz toda a diferença para que você possa possibilitar políticas públicas de igualdade, políticas públicas de reparação, políticas públicas mais equânimes, né? Pensando numa sociedade mais humanizada. Eu não quero favor. Porque as cotas são favor. Não, não é favor. Porque você tem que concorrer de igual saber, né? E uma das passagens muito interessantes que eu vivi na secretaria foi quando teve os concursos públicos, e dentro dos concursos públicos nós tínhamos as cotas para negros. Eu falei que eu ainda vou escrever algo sobre isso. Mas se você visse
o desrespeito, a palavra mais educada que eu estou usando, tá? Que algumas pessoas se faziam valer, se passar por negros para poder adquirir a cota para entrar dentro do serviço público. Teve um episódio que eu não tenho problema nenhum em contar, eu fazia parte da comissão avaliadora, e aí eu fui, a gente deu uma pausa, tudo, né? Não vou dizer qual era o concurso também para não comprometer, mas eu dei uma pausa, nós demos uma pausa, né, para o almoço, e quando nós voltamos, eu fui ao banheiro, escovar os dentes, tá? Aí tinha uma moça, ela encheu a cara dela de pancake. Aí ela olhou para mim e ela fez assim, é difícil ser preto, não? Eu olhei para a cara dela, não falei absolutamente nada. Deus do Aí céu. eu cheguei na boca e falei, pessoal, vai vir uma pessoa assim, 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 mesmo que eu não esteja atendendo, eu quero que ela passe comigo. Por quê? Eu falei, depois eu explico. Aí deu uma volta, aí eu fazia sinal que não, que era para esperar, que eu queria atender. Quando a mulher chegou perto de mim, eu falei, seus documentos. Ela tomou um susto, eu falei, é difícil ser preto, não? Por quê? É a coisa do poder burlar. Não vai dar Entendeu? nada. Não vai dar nada. Ele não vai dar nada, não vai pegar nada. E aí, só que ela se comprometeu, a inscrição dela foi anulada, durante um tempo ela não vai poder prestar concurso público, você entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso? Não, existe o negro de ocasião e o negro de razão, né? Então, tem algumas pessoas que acham ser conveniente ser negro. Então, agora eu tomo um banho de sol, eu coloco um dread, entendeu? Eu ponho umas roupas afro e fica tudo certo. Eu já sou negra. Mas na hora de ir para a labuta, não, esse lugar não me serve. Esse lugar não me representa. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com essas questões que parecem ser pequenas, mas elas têm um significado muito grande, muito grande. Eu costumo dizer aqui em casa que nós somos negros 365 dias do ano, quando ele não é bissexto, né? Eu durmo negro e acordo negro. Eu não me descobri negro outro dia. Eu nasci negra, né? Que é o que eu falo. Né? E nós, como mulher retinta, a gente não teve essa opção. Esse é o ponto. Nós, como mulher retinta, nem essa opção de dizer, não, eu sou moreninha. Nós não tivemos essa opção. Bom, nós temos 6 minutos, passou super rápido. E nós temos uma pergunta, temos várias perguntas, mas eu quero responder a pergunta da Kissy. Quer dizer, eu não, você vai responder a pergunta da Kissy. Você tem aí 3 minutos para formular essa resposta, nossa. Ela gostaria de saber qual o mundo ideal para vocês duas e por quê. Ela falou para nós duas, mas só dá tempo de você falar. Qual o mundo ideal para nós duas? Eu penso que o mundo ideal é um mundo sem racismo, sem homofobia, sem sexismo, sem xenofobia, sem violência, um mundo onde as pessoas possam se respeitar, um mundo onde o poder econômico não se sobreponha à vida humana, aonde as pessoas elas possam caminhar lado a lado sem que eu tenha que ter medo do desconhecido e sempre estar aberta a aprender e a conviver nessa diferença. Para mim, o mundo ideal seria esse. Um mundo utópico, mas para mim o mundo ideal seria esse. E quando a gente fala de mundo ideal, né, ele é muito subliminar, né, Anaí? Porque ele é diferente para cada um de nós, né? Porque nós temos necessidades diferentes. A desigualdade, ela traz esse desafio para a gente, né? O que é ideal para todo mundo? A gente não sabe, porque tem gente que hoje está se organizando para pelo menos lavar a mão, né? Ter pelo menos onde lavar a mão, ter pelo menos onde dormir, ter pelo menos... Então, a desigualdade, ela traz para a gente também essas diferenças de mundo, né? Qual seria o mundo ideal?
E quando a gente pensa no mundo ideal, qual é o seu mundo ideal, né? O que você acredita que é justo e certo dentro do seu mundo ideal e da sua realidade? E tudo isso é uma responsabilidade nossa, né? O quanto nós, a cada dia, podemos melhorar esse mundo. Porque existe sim, o sistema, ele está aí, ele mata a todo momento, mas eu também, dentro dos meus contextos, seja como mulher preta, como mulher branca, como homem preto, como homem branco, seja como LGBTQI, quais são as minhas práticas diárias que também confabulam com esse sistema? Porque a gente fala do sistema e muitos de nós esquecemos que nós fazemos parte deles e também somos responsáveis. E que todo dia, quando você passa por uma mulher preta que está fazendo uma limpeza no seu hall de apartamento e você não fala boa noite, ou no mínimo você não visibiliza aquela mulher, você está fazendo prática racista. Então, é um treino, eu penso que, cara, qual que é o mundo ideal? Quanto mais consciência a gente tiver, e não vai ser simples, nem vai ser fácil. Que acha, começar a falar de preto, não, a gente fala de preto há 500 anos. Então, assim, qual é o treino que eu tenho que fazer todos os dias para ser menos branco? Qual o treino que eu tenho que fazer todos os dias para reconhecer a minha ancestralidade? Qual o treino que eu tenho que fazer todos os dias para voltar numa mulher preta, por exemplo? Retinta, e que está fora do que as pessoas acreditam que é o ideal. Então, eu trago muito para essa questão de que ação, não me conta histórias. Eu não sou racista. Tá, o que você está fazendo? Mas eu até tenho um amigo, então, mas não serve. Só ter um amigo hoje já não serve mais. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista e com práticas, né? Com atitudes. E uma coisa que eu queria deixar escurecido, Ana, é que as pessoas confundem práticas racistas com práticas discriminatórias, né? E só lembrar que negro não é racista e não tem práticas racistas com outro negro. Negro para negro tem práticas discriminatórias, que são coisas completamente diferentes. Mas o negro é racista com o próprio negro. Não, nós podemos ter práticas discriminatórias, porque quando a gente pensa no conceito de racismo, é uma raça superior, hierarquizada, em detrimento de uma raça inferior. Que não é o nosso caso, né? Que não é o nosso caso. Mas quando a gente pensa nessa questão de raça, é uma questão de hierarquização das pessoas. Então, nesse sentido, negro para negro não tem práticas racistas. Agora, branco para negro tem práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas. Negro para branco pode ter práticas discriminatórias, que são coisas diferentes. E as pessoas vivem querendo nos colocar em um lugar que não nos representa. E eu costumo dizer que eu sou do tamanho do meu sonho. Como eu sou grande, meu sonho é grande também. E acho que esse é um dos desafios, né, nosso. Essa questão da informação, essa questão de termos a mesma informação. Porque cada um tem uma visão do que é racismo, cada um tem uma visão do que é discriminação, cada um tem uma visão de preconceito. Aí você pergunta, se você perguntar, cada um vai falar uma coisa. Então, quer dizer, a gente ainda está nessa necessidade básica de ter informações mínimas sobre as questões que nós discutimos para que a gente possa realmente entender e colocar isso na nossa prática no dia a dia. Anair, minha querida vereadora, é um prazer ter você comigo, tá? Foi muito maravilhoso, você é magnífica, sempre falei isso para você. Torço para que você consiga, sim, e eu espero que todos que estão nessa live divulguem a live e também acompanhem, sigam e votem na Anair. E, no que for possível, estarei disponível para ajudá-la e acredito também que todas as pessoas que se dispuseram a assistir a live também. Muitíssimo obrigada. Obrigada a toda a sua equipe, né, fantástica, que te ajuda nessa caminhada. E você tem aí alguns segundos para falar sobre o programa que você faz no Face. Eu tenho 2 programas. O primeiro programa chama-se Educação e Outras Conexões. É um programa que eu penso na educação para além dos muros da escola. Na próxima quarta-feira, dia 24... Vai cair. E o Cantando Lá de Casa. O Cantando Lá de Casa
são para artistas independentes que querem mostrar suas canções autorais. Me procurem no meu Facebook, professora Anair Novaes, e no meu Instagram, @Anair Novaes. Um beijo!